Filho do Lula envolvido até a cabeça no escândalo do INSS e agora, pessoal, a casa caiu, acaba de explodir uma verdadeira bomba ali em Brasília e o próprio Lula, vocês vão ver aqui, ele acaba de dar uma entrevista falando que provavelmente pela primeira vez o Lula assumindo que o filho dele pode sim ter culpa no cartório e se tiver vai ter que pegar cadeia, pessoal. Olha só, a CPMI do INSS, nós vamos mostrar isso aqui agora, soltou uma verdadeira bomba sobre o filho de Lula, Lulinha. Eles guardaram o melhor para o final, pessoal. Agora a casa caiu. Este ano vai ser mesmo complicado para o Lula pai, né? O pai dos pobres. Vencer qualquer tipo de eleição. Preste atenção no que está acontecendo ali em Brasília agora. O deputado Gustavo Gaia vai mostrar para nós o Lulinha está totalmente enrolado e isso vai complicar a vida do pai dele. Claro que a direita está batendo palmas para isso. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa, porque esse ano promete. Veja aí o que o Gustavo Gaia tem para trazer e em seguida, pessoal, olha só o que eles arrumaram ali em Brasília, que por essa a esquerda não esperava. Confira aí. Rapaz, o Lula não faz ideia do que ele vai ter que enfrentar esse ano. Eu sabia que tinha uma estratégia na nossa turma da CPMI do INSS. Eles estavam deixando as bombas mais cabulosas justamente para esse ano, afinal de contas é ano eleitoral. A rejeição do Lula está decolando astronomicamente. Depois dessa sessão de hoje, eu tenho certeza que ela vai aumentar muito mais. O Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS, ele explode na cara da imprensa e do PT a vinculação do filho do Lula com o roubo do INSS, de uma maneira que fica inquestionável. Isso aqui, gente, isso aqui dá um prazer gigantesco de assistir. O Alfredo Gaspar está fazendo uma coisa que ele está derrubando o governo, basicamente desse discurso aí, ó. Vem o STF com André Mendonça. Aí está aqui a decisão de todos eles, daqueles que foram blindados. Mas falando aqui só da Roberta. A investigar. Roberta é essa aqui, que é a socialite, que de acordo com as denúncias da PF, pegava o dinheiro do careca do INSS e repassava para o filho do Lula que está aqui. A da Roberta Luxig é apontada pela Polícia Federal como integrante vinculada ao núcleo político da organização criminosa liderada por Antônio Carlos Camilo Antunes. O careca. Sua atuação se revela essencial para a ocultação de patrimônio, movimentação de valores e gestão de contas bancárias e estruturas empresariais, utilizadas como instrumento de lavagem de capital. Aí fala que só da Roberta, que Roberta e seu pai receberam um montante lá na empresa deles, que tem suspeita não, tem comprovação dessa empresa ter recebido do careca do INSS por serviço não prestado, era só lobby, só lobby, safadeza e ficção. A empresa deles, pai e filha, recebeu 18.271.000 reais. Olha, de acordo com a Polícia Federal, só para dar um exemplo, foram 5 pagamentos de 300 mil reais. Exatamente 300 mil reais que o delator dizia que o filho do Lula recebia mensalmente. Só não, 5 pagamentos de 300, isso em dos braços da investigação. Mesmo após a operação sem desconto, Roberta e careca do INSS continuam a operar. Olha como essa inocente se dirige ao careca, depois da operação sem desconto. Antônio, some com esses telefones. É essa aqui falando isso, viu? Presta atenção. Joga fora. Depois em outra troca de mensagem com o careca do INSS. Antônio, para você saber, acharam um envelope com o nome de nosso amigo no dia da busca e apreensão. Aí Antônio responde com preocupação: putz. O nosso amigo é o filho do cara. Sabe quem que é o nosso amigo que ela se refere? Ao Lulinha. Calma que tem mais. Aí vem o filho do Lulinha. É narrativa?
Tá certo. Se é narrativa, vamos esclarecer os fatos. Agora, não fui eu que falei, não. CNN, Estadão, Globo, CNN, Gazeta do Povo. Quem é esse rapaz aqui? Desde o começo das investigações, o nome dele é citado. Eu trouxe aqui na última sessão que se Lulinha não tivesse viajado com careca do INSS para Portugal, juntinhos, eu renunciaria. E aí me taxaram de tudo que era coisa, porque eu estava mentindo. Você percebe que o Gaspar, ele tá assim, se lambuzando, ele tá adorando isso, cara. Ele tá vendo que nesse momento ele tá destruindo o governo Lula, mostrando que o filho do presidente tá envolvido no esquema de roubo dos velhinhos, cara. Esse tá sendo o grande momento da vida do Gaspar. Aí, pedi aqui a liberação da lixa de passageiros. Deixaram não, blindaram. Volto a dizer, minha gente, deixa eu renunciar, eu tô doido para renunciar. Libera essa lista de passageiro, libera quem pagou a viagem de Lulinha para Portugal, libera pra gente ver se careca do INSS estava com ele. PF apura citações a Lulinha. PF comunica ao STF, diálogo de WhatsApps, anotações e passagem aérea, mesada, citações e viagens. Que lapada foi essa? Isso é uma preparação dele, uma apresentação para que seja votada a convocação do Lulinha. Nós já sabemos, o governo já comprou votos para impedir isso. Infelizmente, o governo vai blindar uma pessoa que está claramente envolvida no roubo dos velhinhos, só que tem um detalhe, que é o mais agravante. Essa pessoa é filho do presidente da República. O presidente da República está blindando o seu próprio filho no envolvimento de roubo dos aposentados. No ano eleitoral. Como é possível? Então, calma, vocês vão ficar chateados. Mas não vai ser convocado. Vocês não estão entendendo. O André Mendonça, que é o ministro do STF, à frente dessa investigação, o relator dessa investigação, determinou para a Polícia Federal. Aí o que está acontecendo? Todas essas provas contra o Lulinha e nenhuma busca e apreensão na casa do cara, nem apreensão dos passaportes dele. Vamos trabalhar, galera. A Polícia Federal tá com medo de ir pra cima do Lulinha, tá tendo uma briga. Obviamente tem um comando vindo lá do diretor da polícia, ou sei lá, do ministro da Justiça, para ficar longe do filho do presidente. Só que o André Mendonça tá botando pressão também. Gente, nós estamos... Olha a situação que tá se formando no horizonte desse governo. O filho do presidente envolvido no esquema de roubo dos velhinhos. E aí os governistas, petistas, defendendo o cara... botando assinatura lá no painel, não vamos convocar. Que, meu Deus, nós chegamos. O Brasil virou um cabaré. Essa eleição agora não é uma eleição para mudança de governo, não. Você quer viver num cabaré ou você quer dar uma chance pro país? Essa é uma eleição plebiscitária. Você quer um cabaré ou você quer um país sério? Um abraço. O Lula deu essa entrevista. Aliás, ontem, bem no finalzinho do programa, nós falamos aqui sobre essa entrevista do Lula, em que ele falava do filho dele, se tivesse envolvido no caso do INSS, que ele iria pagar o preço, etc. E aí nós separamos alguns pequenos trechos, né, para a nossa audiência não ficar brava com a gente. Também não é para inibir tanto o apetite assim, né? Isso. Pequenos trechos aí dessa entrevista, porque ele tratou de alguns pontos que eu acho que é importante a gente tratar por aqui. Principalmente quando ele afirmou que o filho dele, o Lulinha, deve se explicar sobre possível envolvimento com o esquema de fraudes no INSS. Esse foi, acho que eu quero ponto tratar. alto, né, da entrevista, né, Pitoli? É o ponto, assim, um dos melhores momentos da entrevista. Nós temos um trecho dessa fala do Lula ao UOL, vamos acompanhar. Inibidor de apetite. Inibidor de apetite, esse é o nome, Olha lá, o Barros, aquele belo sorriso na tela. Edson mandou um sinal para a gente esperar por aqui. Para você ver, o inibidor de apetites dá até problema na máquina aqui para dar play. A máquina fica... Não, eu não vou pôr isso para a audiência da Univerde. A audiência da Univerde não merece isso. Vai ficar relutando. A audiência da Univerde não merece, eu juro que não. Você é maldosinha, hein, Edson? Aperta o play. Quando nós descobrimos essa falcatrua, eu comecei a dizer para o pessoal que o governo, seria a primeira vez na história que um governo iria pedir uma CPI. Eu falei, na minha opinião, a CPI deve ser feita pelo governo. Vamos convocar a CPI para desbaratinar quem é que participou dessa quadrilha. Bom, aí o pessoal da liderança do PT, de outros partidos, não, o governo não pode fazer CPI, tem que fazer. Bom, está feita a CPI. E qual é a orientação do governo?
investigue o que tiver que investigar. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade. Sabe? Assim eu fiz comigo. Assim eu fiz comigo. Você sabe que quando inventaram a maior mentira jurídica da história desse país para me prenderem, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ir para a embaixada. Quando eu decidi... Não perca Zorra Total, neste sábado, 11 da noite. É Zorra Total, não é possível. Hein? Hein, Barros? É Zorra Total? Tem cara, né? Não tá com cara de programa de humor? Ele chamou o filho dele, olhou nos olhos e disse: você não é meu filho. Você é filho do amigo do meu pai. Hã? Não é possível. Me lembrou daquela piada do português, trocou a criança lá. Você lembra dessa, Barros? Lembra dessa? Não. Que a Maria chegou pro Joaquim. Não lembra dessa? Não lembra dessa, Luizão? E chegou pro Joaquim e falou assim: Joaquim, tem uma história triste para te contar. Esse filho não é seu. Ele falou assim: como não é meu? Você não lembra? Você viajava naquela época, né? Eu, vizinho, enfim, esse filho não é seu. Aí ele olha para a Maria e fala: não se preocupe, ele não é seu também. Como não é meu? Como não é meu? Filho é meu, pô. Não. Lembra quando ele estava todo sujo, cagado? Você falou: troca a criança, Joaquim. Eu troquei. Não é seu, ele não é seu também. Me lembrou. Essa é ridícula, essa piada, entendo. Me perdoe. Mas já que pôs o Lula, é uma piada ridícula depois do Lula, já que virou Zorra Total isso aqui, né? Veja, quando o Lula diz que chamou o filho e diz que vai responder, CPI que ele queria, mas o governo não queria, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele mente, mas mente muito. Né? Enfim, já se configurou já se confirmou como chefe de quadrilha, né? Já foi condenado. Ele só está na situação que está porque ele precisava ser usado pelo sistema para derrotar o Bolsonaro. Porque quem ia ganhar do Bolsonaro em 22? O Ciro Gomes, que é o João Dória, Geraldo Alckmin. Quem ia ganhar do nosso presidente Bolsonaro em 22? Para justificar o que nós temos hoje. Essa porcaria aí. Né? Esse mentiroso que aí está. Lula é mentiroso, a gente sabe disso. Agora, eu entendo que Alfredo Gaspar, brilhante relator da CPMI do INSS, e o Carlos Viana, presidente da comissão processante, comissão parlamentar mista de inquérito, presidente e relator, ambos têm que agora pegar esse vídeo, na próxima reunião da comissão, e falar para os caras, o Lindinho, a turminha do PT, aquela turminha suja, falar o seguinte: e agora? Tá dizendo que ele vai ter que responder. Vocês vão ficar blindando o Lulinha, que aparentemente acho que ele é mais filho do Lula, pelo jeito, né? Deve ser filho do amigo de meu pai. Vocês vão ficar blindando o Lulinha até quando? Veja, eu coloquei esse trecho e tem mais um para a gente colocar, né? Que me chamou a atenção, que é o Lula e o Vocaro, ele falando de Vocaro, né? Por quê? São assuntos, são pautas do nosso dia a dia, é para ontem. Então, eu entendo que a CPMI do INSS deveria convocar mais uma vez Lulinha e olhar para os parlamentares dessa esquerda suja do Brasil e colocar esse vídeo. Peço a atenção de todos, por gentileza, por obséquio, vamos com data máxima vênia, os caras gostam de usar esses termos, né? Com data máxima vênia, eu peço que olhem, assistam esse trecho da entrevista do líder dos jumentos para Daniela Lima, falando sobre Lulinha. Aperta o play aí, eu não sei como é que chama o rapaz lá da Câmara, lá do Congresso aqui, eu sei que é meu Edson Simões, meu fiel escudeiro, meu amigo de sempre. Aí aperta o play e aparece o Lula. Ele deve explicações, tem que se explicar. Se tem que se explicar, que seja convocado sem ser blindado. Eu entendo dessa forma. Não há outro caminho para se apurar. Não há outra forma de se apurar. Vão blindar? Blindou porque deve. Essa história de, não, a gente vai tentar fazer de tudo para o Frei Chico não participar da CPMI. É porque deve. É porque deve. Não, a gente vai fazer de tudo para o Lulinha não participar da CPMI. É porque deve.
Entendo eu que é filho do presidente? É. Tem suspeita de corrupção? Tem. 25 milhões, não sabe nem se é de reais, euro ou dólar. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema. Mas tem 25 milha, não é pouca grana na conta do cara. Segundo consta. O cara viaja junto com o careca do INSS. Sócios num projeto de cannabis medicinal na Europa. 300 mil de mesada. Tem que apurar ou não tem? É óbvio que tem que apurar. Mas tem que apurar, inclusive participando da CPMI. Então eu coloquei esse trecho, embora eu achei que ele fosse falar ali nos olhos, ele não é meu filho, eu tenho que colocar esse trecho e falar assim, ô Lindinho, você vai blindar até quando? O Lulinha. O pai, o seu líder máximo, né, está indicando para que ele comprove, que ele abra a sua vida e mostre que não deve nada para ninguém. Então, essa história de, olha, o Lulinha, eu chamei ele aqui, se você deve, você vai pagar. Então, vou fazer o seguinte, quebra sigilo telefônico, sigilo bancário, e chama o Lulinha. Vamos ver se vai participar. Agora, essa história, eu queria CPI, mas alguns não queriam, mas agora ela está aí. É muita mentira. É muita mentira. É muita mentira. E outra, diante de uma jornalista que muito provavelmente, hipoteticamente, supostamente patrocinada, não questiona. Não questiona, né? Tá ali, faz a pergunta e pronto. É assim que eles tratam do negócio. Um ex-funcionário do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, afirmou ao Metrópolis que o empresário costumava falar sobre a relação com Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, ao tratar com fornecedores e parceiros comerciais. A informação foi apurada pelo colunista Tássio Lohan, que está ao vivo aqui conosco. Então, eu queria dar um contexto, primeiramente, sobre quem é esse personagem. A gente poupou de publicar o nome dele, justamente porque ele chegou a receber supostas ameaças do careca do INSS ali em meados de junho do ano passado, quando ele rompeu com o careca do INSS. Ele era esse funcionário tinha o careca como chefe, né? Os dois trabalhavam ali juntos numa empresa de cannabis. E essa pessoa tem sido uma testemunha muito importante nessa investigação da Polícia Federal, da Operação Sem Desconto, né, que investiga essas fraudes ali nas aposentadorias e pensões, num esquema revelado, inclusive, pelo Metrópolis. Essa é a primeira entrevista que esse funcionário dá para a imprensa, e a gente teve a honra de publicar aqui no Metrópolis, está na manchete do Metrópolis, quem quiser ler a íntegra dessa conversa. Mas ele diz algumas coisas que são importantes. A primeira, ele descreve como é que era essa relação do careca do INSS com o Lulinha. Ele cita aquela suposta mesada que o Lulinha recebia do careca do INSS ali em torno de R$250 mil por mês, né, uma mesada, que era paga ali pelo careca para o Lulinha. Ele diz também que o careca esbanjava o nome do Lulinha ali nas reuniões, quando ia tratar com fornecedores, ali reuniões internas ou mesmo externas ali, com algum parceiro comercial. Ele mostrava essa proximidade com o Lulinha, né, o filho do presidente Lula, o que, junto com tudo que já foi revelado, começa a se desenhar algo que chama a atenção, que é, a nossa coluna mostrou, por exemplo, que o careca do INSS já mandou uma encomenda para o apartamento do Lulinha em São Paulo. A coluna da Andresa Matais, do Metrópolis, também já mostrou que o Lulinha e o careca já viajaram no mesmo voo para Portugal, para Lisboa, supostamente para fazerem negócio juntos ali. Então, isso tem se desenhado e, além disso, na última fase da Operação Sem Desconto, a Polícia Federal apontou que o careca do INSS estava pagando R$250 mil por mês a uma mulher chamada Roberta Luxinger, que não é nada mais, nada menos que uma das maiores amigas do Lulinha, muito amiga da esposa do Lulinha, de tirar foto junto, de fazerem tatuagem juntos. Então, e quando o careca do INSS fez um desses pagamentos, perguntaram para ele do que seria, e ele respondeu, é para o filho do rapaz. Então, essa conversa aí que eu tive com essa testemunha foi importante, porque ele começou a descreve como é que era a relação do careca do INSS com esses políticos. Ele cita o Lulinha, cita o senador Everton, cita o Gustavo Gaspar, que é ex-assessor do Everton, cita a própria Roberta Luxinger, e além disso, tem uma outra matéria que a gente trouxe também sobre essa conversa que eu tive, que é mostrando a situação
que essa testemunha está hoje. Por quê? Porque ela fez essa denúncia ali para a Polícia Federal, só que o nome dele acabou vazando numa decisão do ministro André Mendonça, e desde então, as palavras que ele mesmo usa, a vida dele virou inferno. Por quê? Porque ele recebe uma ameaça anteriormente do careca do INSS e acabam divulgando, os órgãos oficiais acabam divulgando que ele foi um dos autores da denúncia, que acabou resultando, inclusive, da prisão do careca do INSS em setembro. Então, essa pessoa, ela está bastante abalada, está trancafiada dentro do apartamento dela. A gente visitou essa pessoa no apartamento, ela contou pra gente que já perdeu cerca de 15 quilos desde o meados ali do meio do ano passado, né, quando toda essa história acabou aí bombardeando a República. E já, inclusive, contou algo que até me chocou, contou um relato pessoal aqui. Ele me contou que essa pessoa já pensou em suicidar e só não fez isso porque ele é evangélico e porque ele tem uma filha. Então, ele tem pedido isso para a Polícia Federal, essa segurança que até então não tem ocorrido e que até então ele tem sentido falta, justamente porque ele foi das principais testemunhas ali desse inquérito que investiga a farra do INSS. Rafa. Como é que então me foi esse processo para que vocês chegassem até ele e convencessem ela a falar? Porque o que você relatou agora é muito grave, não é só uma questão de medo, é um medo que chega ao ponto de pensar em tirar a própria vida. Não é à toa que vocês também tiveram a decisão correta de publicar na íntegra. Se você entrar na matéria do TASS, vai estar na íntegra toda a conversa que a coluna teve com essa testemunha. Então, como é que foi esse processo para conversar, para que ele falar e por que ele quis falar tudo nesse momento, né? Porque, como eu falei para vocês, na matéria está completo todo o relato. Perfeito, Rafa. Importante pergunta. Eu converso com essa pessoa há algum tempo e eu tento convencer ela há algum tempo sobre isso, né? E aí, quando ela decidiu dar entrevista ali na semana passada, ela, olha, realmente eu decidi, eu quero falar, tudo mais, eu fiz a pergunta, mas por que você está decidindo fazer isso? Né? Essa mesma pergunta que você me fez. E ele falou, é porque eu não aguento mais e essa é a única saída que eu estou vendo dessa situação. Então vai justamente desse medo que ele está sentindo, de não sair de casa, de ficar ali com medo de visitar a filha dele e tomar um tiro nas costas, que foi isso que ele relatou para mim. Ele disse que não aguenta mais e ele precisa fazer alguma coisa justamente para tentar solucionar tudo isso que tem acontecido. Ele não tem conseguido mais arranjar emprego justamente porque o nome dele acabou sendo envolvido ali com a farra do INSS. E aí ele também está tendo essas dificuldades financeiras, está devendo aluguel, está tendo que vender os bens que ele tinha, e além disso, isso o nosso leitor pode ver ali na íntegra do documento que ele enviou, né? Ele é um documento bastante extenso ali de 40 páginas, que ele enviou, e a gente quis preservar isso porque era uma das condições que ele estava pedindo para a gente publicar. Para a gente fazer essa entrevista. Esse documento ele cita ali uma briga com o careca do INSS também que corre nos bastidores, envolvendo 2 carros, né? O careca do INSS acusa ele de ter furtado esses carros e ao mesmo tempo ele acusa o careca do INSS de ter furtado esses mesmos carros, né? Então existe também uma briga ali por bens entre ele e o careca do INSS que tem ali feito com que ele fique trancafiado ali dentro de casa e não queira mais sair de casa e tem dificuldade, inclusive, para ver a própria família e os próprios amigos. Ele deu alguma justificativa de por que a Polícia Federal ainda não deu essa segurança que ele tanto pede? Há algum motivo específico? Então, a Polícia Federal já sugeriu para ele, já ofereceu para ele um programa de proteção à testemunha, que é um programa que existe, mas que nesse caso, né, a gente vê isso em filmes, né, a pessoa muda de nome, ela muda de lugar, ela meio que ganha uma identidade nova, né, em relação a isso. Ele recusou esse programa porque ele não quer viver desse jeito, e aí que está uma questão muito importante. O problema, ele acontece antes, que é quando a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal expõem o nome dessa testemunha, uma decisão do ministro André Mendonça, quando prendeu o careca do INSS em setembro, expôs o nome dessa testemunha, e desde então isso tem virado como ele mesmo diz, um inferno na vida dele, né? Porque ele no primeiro momento, ele colabora com a Polícia Federal,
ele dá o passo a passo, ele aponta o nome do Lulinha, que até então ninguém imaginava que o filho do presidente da República estaria envolvido no escândalo do INSS. Ele cita todos esses personagens aí que tem atuado junto ao careca do INSS, o senador Everton, Gustavo Gaspar, Roberto Luxinger. Ele aponta para a Polícia Federal quem são essas pessoas, como que a Polícia Federal pode ir atrás dessas pessoas, mas ao mesmo tempo a Polícia Federal acaba expondo indevidamente e o Supremo Tribunal Federal o nome dessa pessoa, e aí acaba gerando essa situação que a gente chegou até hoje. A gente procurou a Polícia Federal ontem à noite, eles não quiseram se manifestar oficialmente, apesar disso, uma fonte lá de dentro reforçou que tinha oferecido que a Polícia Federal tinha oferecido desse programa, mas é uma coisa que essa testemunha não está disposta a fazer, que é mudar de nome e mudar de lugar, de residência, tudo mais, ganhar uma nova identidade, né? O que ele falou para mim, que ele reforçou, ele quer a vida dele de volta, e isso não, ele não vê mais como ele consegue isso de volta. Pois é, olha só, a CPMI ali do INSS, muitos estavam falando, né, que ela estava meio parada, que não prendeu ninguém, que vai terminar tudo em pizza, né? Porque no Brasil a gente já tem esse costume de saber que as investigações, elas são abafadas no final das contas, justamente quando envolve gente do calibre grosso, gente graúda, como filhos de presidente. Nós vimos, por exemplo, aquela mega operação e investigação a Lava Jato, né? Que, por um lado, investigou um monte de gente, levantou um tanto de rombo, prendeu um monte de gente. Só que depois os ministros foram lá e, com uma canetada, falaram que o Dallagnol, né, o Deltan Dallagnol, procurador da Justiça, não podia ter comunicado com o juiz Sérgio Moro e que isso era conflito de interesses, e aí desmanchou toda a Lava Jato. Aí a gente fica com aquele pensamento assim, então essa CPMI também não vai dar em nada. Só que não, pessoal. Por propósito, assim, de propósito, eles guardaram o melhor da festa pro final, que é o quê? O próprio Lulinha, que está envolvido até o pescoço nessa questão aí com o careca do INSS, que já foi preso, pelo menos o careca do INSS. Envolvido até o pescoço, olha só, uma pequena pensão. Imagine você receber uma mesadinha todo mês de 300 mil reais. Fica bom para você? Se fosse 30 mil já estava ótimo, né? Mas imagina 300 mil. Pois é, pessoal, pois é. Aí agora o Lula foi colocado na parede ali pela repórter, né? A repórter colocou ele na parede ali e ele falou, não, tem que ser investigado, qualquer um, pode ser até meu filho, tem que ser investigado. Ele está falando isso porque é ano eleitoral, daqui a 6 meses tem eleição. Deve ser por isso. Agora eu quero saber o que o Ministério Público vai fazer, o que a PF vai fazer, o que a PGR, o que esse povo do Ministério Público vai fazer? Vai prender o filho do presidente? Eu duvido, pessoal. Eu duvido. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se o Lula vai deixar prender o filho dele em ano eleitoral. Você já imaginou como isso ficaria para a imagem do Lula? É claro que isso não vai acontecer, mas, no mínimo, já mostra para a população que se o filho está envolvido com essas maracutaias, quem dirá, então, né? Outras pessoas, para não ser mais direto aqui. Pois é, aí tem outra coisa também. Além do INSS, tem o tal do Banco Master. E também o Lulinha deve ter um pé dele ali no Banco Master, com o Vorcaro, né? Viagens no jatinho e coisas desse tipo. Vocês viram o Dias Toffoli recebendo lá no resort, no Taiaiá, né? O resort Taiaiá, ele recebendo 2 banqueiros descendo do helicóptero, todo mundo chique, com garrafa de vinho de presente, aquela coisa toda pomposa. Pois é esse tipo de coisa que acontece. E o Lulinha participa de tudo isso. E não só ele, a nata, né? A elite, a socialite ali de Brasília, os filhos dos ministros, as esposas dos ministros, tanto ministros do Lula quanto do Supremo, eles participam de uma outra classe, né, pessoal? Eles não fazem parte dos meros mortais. A gente vê, por exemplo, teve agora o jogo entre Flamengo e Corinthians, né, a final ali da Recopa, né, e tava lá no camarote, um camarote exclusivo, tava lá o ministro Moraes, a sua esposa, o filho dele, o Flávio Dino, né, com a camisa do Corinthians e tal. Por quê? Porque eles estão acima de tudo, pessoal. Acima de tudo, acima de todos, pelo menos na cabeça deles, né?
E aí, esse ano, por exemplo, é ano de Copa do Mundo. Pode escrever. Eles vão pegar um jatinho, um especial, o avião da FAB, seja lá o que for, e vão para os Estados Unidos, para o Canadá, para o México, assistir jogos da seleção. Porque eles podem, pessoal. Agora, é um absurdo. Enquanto em outros países, em outras nações, ministros do Supremo são tratados como pessoas normais, são meros juízes. Aqui no Brasil, filho de presidente tem essas regalias aí, porque receber 300 mil reais todo mês como uma mesadinha para poder calar a boca, para poder ficar caladinho, e viagens internacionais, e jantares, e festas. Essa é a pouca vergonha e a sujeirada que acontece em Brasília. E tudo isso foi o que Jair Bolsonaro queria combater. Porque quando falaram que o Flávio Bolsonaro estava envolvido com a rachadinha, lá atrás, na época que o Jair Bolsonaro ainda era presidente, o que o Bolsonaro falou? Pode colocar no pau. Se ele tiver problema, tem que pagar. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles são de maiores, são vacinados e eles têm que responder. E foi o que aconteceu. Flávio Bolsonaro respondeu, provou que não tinha nada a ver com nada e eles ficaram, foi a ver navios. Agora eu quero ver se o Lulinha tem capacidade de fazer isso também ou se ele vai precisar da influência do pai. Na verdade, nós sabemos que já está sendo influenciado, né? Olha o que está acontecendo ali em Brasília. Os ministros estão apavorados porque o deputado Carlos Jordi já protocolou ali, os senadores também, no Senado Federal, a CPMI do Banco Master, que vai investigar mais pessoas. Quando faz uma CPMI como essa do INSS, abrange a investigação, coloca um zoom, um foco maior assim. Aí começa a achar mais coisas, porque vai acendendo as luzes. E aí pessoas que nem estavam no radar começam a aparecer. E isso que vai acontecer se a CPMI for instaurada ali em Brasília. E já tem voto, já tem assinatura, já está tudo certo. É quase impossível de evitar isso. Só se houver uma maracutaia muito grande. Claro que os ministros não querem, o Lula não quer. Em ano de eleição, o que o governo menos quer é problema, é escândalo, é rombo. Mas não tem como evitar no Brasil, porque acontece de manhã, de tarde, de noite. Uma pouca vergonha. Eu espero que alguma coisa aconteça com esse Lulinha. Alguma coisa, assim como aconteceu com o careca do INSS. Porque não adianta nada punir gente que é desconhecida, gente que não tem nada a ver com nada, mas os famosos aí, né, os ricaços aí, passar batido. Isso não pode acontecer. E o que não pode acontecer também é você deixar de se inscrever aqui nesse canal. Se inscreve aqui, totalmente gratuito, você vai ficar muito bem informado e você pode também compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no grupo da família, clica aqui embaixo e compartilha. Dá um like nesse vídeo e coloca aqui nos comentários, pessoal. Você acha que eles vão prender o filho do Lula ou ele vai ser blindado pelo sistema? O que você acha?